Oi, crianças, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estou com saudades de vocês. Hoje passando para contar mais uma história que está na Bíblia. E a nossa história se encontra lá em Atos, capítulo 8, do verso 26 até o verso 40. Essa história fala de dois homens. O primeiro, ele se chama Filipe. Ele é um discípulo de Jesus Cristo que ele prega a palavra de Deus, né? Ele ia nas cidades falando da palavra de Deus para as pessoas e muitas pessoas creram no Senhor Jesus Cristo através das palavras de Filipe. E sabe, teve um dia que um anjo do Senhor veio e falou com Filipe e mandou Filipe para outro lugar. Ele disse: Filipe, vá para um deserto, para uma rua lá em Jerusalém, que vai para Gaza, vai para lá. E Filipe, crianças, ele não questionou a ordem de Deus, ele obedeceu, porque ele pensava: aonde quer que Deus me mandar, eu vou, e eu vou ensinar da palavra de Deus para as pessoas. E Filipe, então, né, terminou ali naquela cidade e foi para esse lugar, para esse deserto, né, nessa rua onde Deus mandou ele ir. E o outro homem, né, o nosso outro homem, é um etíope. A Bíblia não fala o nome dele, mas diz que ele é um etíope, porque ele morava na Etiópia, que fica lá na África. E ele veio, né, para Jerusalém, talvez para resolver alguns negócios, porque sabe, ele era um homem muito importante. Ele era tesoureiro da rainha lá da Etiópia. Ele que cuidava dos negócios da rainha, do dinheiro dela. E depois, crianças, que ele foi resolver, né, os assuntos dele, ele foi lá na igreja que tinha. Ah, mas coitado, ele chegou lá, mas ele não encontrou ninguém para falar da palavra de Deus para ele. Mas com certeza ele sabia que ele tinha um problema no seu coração. E esse problema só Deus podia resolver. E esse problema se chama pecado, aquelas coisas feias que nós fizemos, né? Que deixam Deus triste. E ele sabia que esses pecados, né, coisas ruins, Deus não ia deixar entrar no seu céu. Então ele sabia que ele tinha um problema. E ele foi lá, ninguém falou nada com ele. Ele resolveu seus negócios e foi para casa. E ele tinha uma porção da palavra de Deus. A Bíblia naquela época não era como as de hoje, as nossas. Elas eram escritas num rolo, olha, num rolo. Então ele tinha aqui em suas mãos a Bíblia, o livro de Isaías. E ele estava lendo aquele livro. Ele lia e lia. Mas sabe de uma coisa? Ele não entendia nada daquilo que ele estava lendo. Ele estava triste porque ele não entendia. Ah, ele estava no caminho. Lembra do Felipe? Quando ele avistou de longe uma carruagem, né? O anjo do Senhor disse para ele: vá atrás dessa carruagem, desse carro. E Felipe foi correndo e aquele homem viu aquele outro correndo atrás dele. Ele parou o carro e aí Felipe perguntou para ele: ei, você está entendendo o que está lendo? Ele disse: como eu posso entender se não tem ninguém para me explicar? Então ele mandou Felipe subir no carro e Felipe começou a ensiná-lo a respeito do amor de Deus. Deus amou o mundo, né, de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, para que todos aqueles que nele crê, né, não pereçam, não morram, mas vão para o céu com Jesus. Então esse etíope, ele reconheceu o amor de Deus, o amor de Jesus, a morte de Jesus na cruz pelos nossos pecados. E ele ficou tão feliz, crianças, que ele tinha entendido o amor de Deus, que eles foram, né,
A carruagem foi andando e eles chegaram num lugar onde tinha água. A carruagem parou bem lá pertinho e o etíope perguntou para Filipe: por que eu não posso ser batizado? Ali tem água. Vamos, eu quero ser batizado. E o Filipe disse para ele: muito bem, se você crê no Senhor Jesus Cristo, é muito certo, né? Você ser batizado. Então o Filipe batizou ele na água. E o etíope, ele ficou muito feliz porque agora ele cria no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ele tinha Jesus no seu coração. Sabe, crianças, agora ele ia voltar para sua cidade e ele podia falar de Jesus agora para as pessoas de lá. Quando ele voltasse lá para a África, agora ele saberia falar de Jesus para aqueles amigos dele. E ele ficou muito feliz. E Filipe, Deus levou ele para outro lugar para falar de Deus às outras pessoas que precisavam dele. E você, criança? Você já tem o Senhor Jesus no seu coração? Você fala de Jesus para os seus amigos, para o vovô, a vovó, para os seus primos. É muito legal, né? Falar de Jesus quando a gente conhece ele. É muito bom falar dele para as outras pessoas. Olha só que história legal a de hoje. Vamos cantar um pouquinho? Então vamos lá. Vamos cantar. Deus mandou o sol brilhar, cair a chuva, abrir a flor, manda as aves gorjear, e tudo assim se fez. Deus mandou o capim crescer, os vegetais frutificar, belos rios a correr, e tudo assim se fez. Olha que lindo! Mais outra. O coração da menina e do menino que tem Jesus é diferente. O coração da menina e do menino que tem Jesus é diferente. Não é triste nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. Muito bem, criança, essa era a história de hoje, as músicas. Deus os abençoe, tenha um bom fim de semana, fique com Deus. Tchau, beijo.